veio à mente a passagem de Lázaro. Pode abaixar um pouquinho. A passagem de Lázaro. Porque o que acontecia? O que aconteceu naquela época? Jesus, Lázaro era o melhor amigo, um dos melhores amigos de Jesus. Então, se você tem um melhor amigo, o que acontece? Você está sempre perto dele. Você está sempre, né? Ou você vai na casa dele, ou ele vai na sua. Jesus era amigo, a Bíblia diz que Jesus era amigo íntimo de Lázaro. Então ele não era qualquer amigo, concorda comigo? Íntimo é íntimo, né? Você tem aquela amizade forte com aquela pessoa. Então você sempre vê. Mas durante alguns dias, Jesus viajou. E Jesus estava pregando, fazendo milagres, fazendo maravilhas, como ele sempre faz. Então Jesus se ausentou, vamos dizer assim, uns 4 dias ali, ou 5 dias, da casa de Lázaro. E Jesus, por onde vinha passando, ele vinha fazendo milagres. A Bíblia fala que Jesus estava num determinado lugar, pregando para uma multidão, e uma mulher no fluxo de sangue foi até Jesus. Você já conhece a história. Ela tocou Jesus e ela foi curada. Mas antes dela chegar em Jesus, tinha o quê? Barreiras. Tinha problemas, muitos, para ela chegar até lá. E ela não via outra solução, a não ser se rastejar até chegar em Jesus. E mesmo sabendo que talvez Jesus não a curaria, ela falou: se eu pelo menos tocar nele, eu sei que eu vou ser curada. Jesus não precisa fazer nada por mim. Se eu só tocar nele, eu vou ser curada. Jesus então percebeu que aquela mulher tocou nele. Jesus saiu dali, aquele movimento, aquela doideira, aquele monte de gente, como sempre tinha, chegou até a casa de Jairo. Jairo: Senhor, minha filha está doente, está moribunda, está quase morrendo. E aí o tempo vai passando, porque alguém avisou Jesus e falou: Jesus, o seu amigo Lázaro está doente, muito doente. Jesus falou: eu vou passar lá. Deixa eu acabar de resumir, eu vou passar lá. Mas com certeza Jesus tinha milagres, milagres e milagres. Chegou lá a filha de Jairo: Talita cumi, a ti te digo, levanta. A menina levantou e ressuscitou a filha de Jairo. Então Jesus foi andando. Isso aconteceu o quê? O tempo passou. Aí você fica se perguntando: mas Jesus não sabe de tudo? Jesus sabia de tudo, por que ele deixou Lázaro morrer? A verdade é que Jesus estava fazendo uma obra. Ele começou uma obra lá atrás. E eu quero te dizer, quando Jesus começa uma obra, meu irmão, ele não vai parar naquela obra. Ele vai terminar aquela obra, depois ele vai começar outra obra, e depois ele vai outra obra. Você vai entender o que eu estou dizendo para você. O que aconteceu? Jesus chegou, mas Jesus falou: fala para Marta que eu estou chegando lá. Alguém avisou: Jesus é o teu amigo, é o teu melhor amigo. Talvez alguém falou assim: se falar que é Lázaro, Jesus abandona tudo e vem correndo. Mas Jesus falou: eu vou, fala para ela que eu estou indo. Quando Jesus chegou, ele simplesmente se deparou em um clima de velório, em um clima de tristeza, em um clima de dor, sofrimento e revolta. Porque Marta se revoltou. Jesus, por que é que o Senhor não chegou antes? O Senhor vivia falando que Lázaro é teu amigo. O Senhor vivia junto com Lázaro. E agora, quando nós mais precisamos, o Senhor não estava. E Jesus falou: calma, calma, Marta. Ele vai ressuscitar. Mas ela também não tinha entendido. Ela falou: lógico, o Senhor falou, todos nós vamos ressuscitar depois da morte. Mas Jesus falou assim: aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Jesus chegou e mandou que retirasse a pedra, porque fazia 4 dias. Deixa eu falar para você, com 2h30 que nosso corpo, o coração para de bater e o nosso cérebro desliga, ele já começa a desligar todos os órgãos do corpo e começa a já vir as bactérias, já começa a proliferação de bactérias. 2h30, imagina 4 dias. 4 dias a pele estava colando no osso, o fígado, os rins já estavam tudo podre, coração, não tinha mais nada, já começou a deteriorar.
eu quero dizer para você que quando Jesus chegou, ele chegou para fazer o milagre. Jesus já sabia o que estava acontecendo. Eu quero dizer para você com isso: Jesus sabe o que é que está acontecendo com você. Ele tem certeza, ele sabe aonde ele vai tocar, ele sabe exatamente o que ele vai fazer. E eu quero dizer a você, Marta achou que Jesus estava atrasado. Eu quero dizer a você, Jesus nunca chegou, Jesus nunca vai chegar atrasado na sua vida. Eu quero dizer, pastor, Jesus não está atrasado lá na casa da sua filha. Ele vai chegar na hora certa lá. Eu tenho essa certeza. Jesus falou no meu coração: eu não chego atrasado em lugar nenhum. Mas você tem que crer. Maria com certeza creu. Marta estava apavorada. Mas Jesus falou o quê? Querida, aquele que crer em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E por que Lázaro reviveu? Porque Lázaro cria em Jesus. Então ele estava morto. E mesmo morto, ele ouviu a voz de Deus.